Iboru, Ibó e Boxixi. Vista-me devagar, pois tenho pressa. Antes de começar a explanar os aconselhamentos de Fá, a palavra de Orunmila, prevista para 2026, é de grande valia e muito importante olhar para 2025, entender o que foi dito, entender o que foi seguido e entender também quais foram as decisões mal tomadas. Orunmila, no ano passado, revelou à sociedade, aos seus filhos e seus adeptos, as pessoas que acreditam na palavra de Fá, que a sociedade poderia sofrer por caminhos mal escolhidos por conta de uma cabeça desequilibrada. Poderia sofrer com decisões mal tomadas por conta de uma cabeça desequilibrada. Quais foram essas decisões mal tomadas que podem ser revertidas ou poderiam ser revertidas em 2026 com o aconselhamento de Fá? Quais foram as relações previstas por Orunmila que não receberam a devida reciprocidade? Que não receberam a devida troca? Quais foram as relações mal construídas por conta do impulso? Por conta de uma cabeça fraca? Por conta de uma insegurança? Por conta de traumas? E quais são essas decisões em 2026 que vão curar essas dores? Quais são os comportamentos em 2026 que vão modificar todo esse cenário sem culpa? Sem peso, sem rancor, sem mágoa, como diz e como pede Orunmila. Quais foram as decisões tomadas no ano de 2025 que causaram arrependimento no seu coração, na sua cabeça, por conta de expectativas criadas em pessoas ou em situações que não haveriam bom resultado e você já sabia daquela situação. Você já sabia que aquela situação ali já estava no limite. Ou aquele ciclo já precisava ser fechado e você estava empurrando com a barriga e procrastinando uma decisão. E chega 2026, Orunmila diz que não existe mais a situação caso você queira sair de uma zona de conforto. Caso você deixe de lado uma preguiça, deixe de lado aquele desânimo, deixe de lado aquela falta de coragem, deixe de lado a descrença que existiu ano passado. Orunmila em 2026 reverte todo aquele cenário de um caminho perdido ou um caminho mal escolhido por conta de uma cabeça desequilibrada para um cenário de esperança, de expectativa, de positividade, aos pés de Ogum, com a profecia de um bem de estabilidade, com firmeza e segurança. Como entregar e como receber essa palavra de Fá? Com paciência, com inteligência, com sabedoria, sem impulso, sem desviar um caminho e sem se meter onde não deve. Orunmila nos traz um refrão onde os 3 aconselhamentos ditos por Orunmila serviram para Ogum e servem para a sociedade. Ogum saiu de sua casa, deixou a sua família e avisou a eles que passariam o tempo trabalhando. Quando Ogum terminou a sua jornada de trabalho, se consultou com Ifá para entender qual seria o melhor comportamento que ele poderia ter na volta para sua casa. Orunmila disse a Ogum que ele não poderia trocar o caminho por festa, não poderia trocar o caminho por vereda. Ogum não poderia se meter onde ele não fosse chamado. E Ogum também não poderia deixar a sua impulsividade tomar conta das suas escolhas, deixar o seu impulso tomar frente das suas atitudes e se meter onde ele não deveria. Quando Ogum volta para o trajeto da sua casa, com a sua riqueza, com a sua prosperidade, Ogum encontra um casal brigando. E a primeira coisa que ele pensa: eu sou Ogum, não posso deixar isso acontecer, eu sou o senhor da guerra e não vou deixar essa guerra acontecer. Só que veio a voz de Orunmila no seu ouvido e disse: meu filho, essa briga não é sua. Meu filho, isso aqui você não precisa se meter, não te compete. Ogum guardou suas ferramentas e continuou a sua caminhada. No meio do caminho, encontrou uma festa com todos os orixás.
só ele não estava participando. Algum se perguntou, por que eu não posso me divertir um pouco? Por que eu não posso parar um pouco aqui? Esquecer o meu caminho, curtir um pouquinho. Trabalhei tanto. Veio a voz de Orúmila novamente e disse, Ogum, você não pode trocar o seu caminho por festa. Você tem um propósito, você tem um objetivo. Siga para sua casa. Ogum se aproximando da sua casa, passando pelaquela briga, passando pelaquela festa. Ogum encontra a sua esposa abraçando um homem. Ao mesmo tempo que ele assistiu aquela cena, ele pegou o seu facão e disse, eu não aceito isso, eu não aceito uma traição. Não posso deixar isso acontecer enquanto eu estava trabalhando. Então ele vai correndo para atacar a sua esposa e aquele homem que supostamente estava abraçando. E quando Ogum chega próximo, a sua esposa solta aquele abraço e aquele homem se vira de frente para Ogum e diz, caramba, pai, a gente está comemorando aqui a sua volta, a gente estava com muita saudade. Ogum guardou sua ferramenta e veio a voz de Orúmila novamente. Por que o impulso? Por que a ansiedade? Por que a vontade de fazer uma vingança se uma situação que você nem tem ciência do que está acontecendo? Para esse ano, todo o contexto dessa história, desse pataquim, desse Itã, deve ser levado todos os dias como mantra. Não se meter onde não é chamado, não deixar a impulsividade e a ansiedade falar mais alto e não trocar as festas, as tentações pelo caminho do propósito. Ifá em 2026 nos traz a possibilidade de limpar todo o caminho, limpar toda a negatividade que chegou através de atitudes que foram permitidas em 2025. Quando Orúmila nos traz o signo regente ao ano de 2026, Orúmila nos traz um gatilho para sair da zona de conforto. Um gatilho para estartar aquela vontade, o interior que está calado muitas das vezes em pessoas que estão com medo de se mostrar o que elas realmente são. Pessoas que estão com medo no pré-julgamento. Pessoas que estão com problemas de aceitação. Pessoas que não estão sendo verdadeiras com seus próprios limites. Dentro do seu âmbito profissional, do seu âmbito religioso, da sua família. Orúmila lhe pede limite. Limite até onde você pode se expor, limite até onde você pode se meter, e limite para as pessoas que estão acostumadas com o seu bom coração. Orúmila lhe diz que nesse signo as pessoas são tão generosas que carregam esse signo, as pessoas são tão boas que elas acabam sendo usadas como escada, como pessoas que vão aconselhar, pessoas com muita sabedoria que vão compartilhar os seus segredos, vão compartilhar conhecimento. E não está o erro em compartilhar a prosperidade. Está o erro em compartilhar com pessoas que não vão valorizar essa questão. Em pessoas que não vão trazer aquilo ali como um ouro. Orúmila lhe pede a sabedoria de depositar a confiança, de depositar expectativa em situações onde precisa existir reciprocidade, diferente do que foi feito e do que foi dito em 2025. Orúmila adverte a teimosia, Orúmila adverte a preguiça, Orúmila ele traz a persistência e Orúmila ele traz a vontade de sair de uma zona de conforto. São duas coisas muito diferentes, teimosia e persistência. A teimosia é quando você acaba insistindo em algo que você já sabe que aquilo ali não está no seu caminho, no seu propósito, ou até mesmo na sua vontade. Você acaba teimando numa situação, teimando contra seus guias, seus espíritos, sua intuição, contra o seu sentimento, e acaba insistindo em algo que não vai te trazer resultado.
A persistência é quando a visão do que você acredita estar no seu caminho. Para a sociedade aquilo ali não tem solução. Para a sociedade aquilo ali não é um caminho onde você vai lograr êxito. E você mostra, você insiste, você dá o seu melhor, se esforça e encontra êxito naquela situação. Esse ano o Orumila ele pede a troca da teimosia pela persistência. O Orumila esse ano nos trouxe a mensagem da importância de lidar com a ancestralidade, principalmente com Egun Ashebó, que no Brasil é conhecido como Catiço, os guias que muitas pessoas condenam ou deixam de lado ou não sabem a importância daquele guia na sua vida. As pessoas cultuam de uma forma muito superficial o que deveria ser íntimo. Íntimo no sentido de troca, no sentido de desabafo, no sentido de pedido, no sentido de crença. Valorize a ancestralidade. Valorize quem te conduz e quem enxerga o que não está nos seus olhos. Esse ano é um ano onde a ancestralidade precisa estar acesa em suas vidas. Orumila, em 2026, a gente consegue entender um cenário onde o espírito da guerra vai estar muito presente nos nossos caminhos. E a guerra não é apenas no sentido negativo, de briga, de embate, mas a guerra no sentido da persistência em encontrar a solução para os problemas que vão chegar como provação. Na situação de você encontrar um equilíbrio em meio ao caos. Encontrar a solução aos pés da espiritualidade, aos pés da ancestralidade, aos pés de limites bem impostos. Para 2026, acreditar no seu potencial, ter segurança nas suas benfeitorias é um grande ebó. Você acreditar no que você pode oferecer e propagar para as pessoas, compartilhar a bondade, compartilhar a vontade de fazer o seu melhor, isso é um grande ebó para a satisfação do próprio potencial. Orumila ele pede em 2026 a libertação de mágoas, a libertação de traumas e entender que a pessoa que tem a ciência e a sabedoria da palavra de Fá, aquela pessoa está um passo à frente da sociedade. Isso não é ego, isso não é prepotência, isso não é arrogância. E sim entender que os seus caminhos são facilitados e previstos através do manual que é Ifá, através da bússola que pode ser direcionada através da palavra de Ifá. E aquela pessoa que não conhece, ela está vivendo seus karmas, a sua negatividade, as suas dificuldades, pois não conhece ainda o seu próprio destino. Não vale a pena você entrar em embate, entrar em discussão, entrar em situações de desavença com pessoas que não se conhecem. Orumila ele traz a sabedoria de estender a mão para as pessoas certas. Estender a mão para as pessoas até que já te magoaram, as pessoas até que já te feriram, mas com muita sabedoria, com muita frieza, para saber quem vale estender essa mão, estender um gesto de ajuda, um gesto de afeto, um gesto de caridade. Até porque Orumila ele traz um aconselhamento dizendo que aquele que se oferece muito acaba construindo uma dívida que não estava nem no seu caminho. Orumila ele traz um refrão livrando a parte negativa para não atrair o negativo, melhor dizendo, onde a palavra de Fá diz: a terra que fores, faça o que vires
E não tente agradar o mundo, pois o mundo não tem solução. Em sentido de entender o espaço, entender os costumes, entender também os limites, onde não é necessário modificar algo de uma natureza única. Ou você vai se adaptar, se for da sua vontade, ou você vai se retirar, ou você vai respeitar aquilo ali como um caminho diferente do seu. Caso contrário, vão existir guerras, vão existir problemas envolvendo ego, posição, envolvendo hierarquia, envolvendo discordância, por conta de uma falta de diálogo, por conta de uma falta de sinceridade e transparência. Não caia na negatividade de se calar, aceitar algo e não expressar aquele sentimento. Você pode curar uma dor e dar luz para uma pessoa. Orumi Miliciano diz que através de discussões, através de conversas, sempre sairá uma solução. Sempre será um bom caminho para encontrar uma solução através de diferentes opiniões. A discordância, em momentos certos e com respeito, vão trazer soluções e vão trazer ideias que não estavam na mesma cabeça, que não estavam no mesmo pensamento e no mesmo equilíbrio, na mesma conexão. A questão de uma conversa mal colocada, muitas das vezes, vem através de um ego inflado, autossuficiência, que é algo reprimido por Orúmila dentro desse ano. Mas dentro desse mesmo signo, onde traz esses aconselhamentos, Orúmila ele diz que o processo de retirar obstáculos deve partir de uma intuição muito bem alinhada com o seu propósito. As tentações, as dificuldades, muitas das vezes são desse tamanho dentro do que existe de propósito dentro da cabeça e do ori de cada pessoa. Orúmila ele diz que o problema, primeiro, ele se materializa dentro do seu ori, antes de chegar na sua frente. Se você cria aquele problema de um tamanho extraordinário, você já cria bloqueios extraordinários na sua vida. Orúmila ele fala sobre guerras, disputas que podem machucar terceiros por conta de vaidade. Atenção em escolhas, atenção em decisões que não poderão ser, talvez não sejam pensadas em como poderá influenciar uma pessoa que depende de uma relação. Uma relação de pai e filho, uma relação de mãe e filho, uma relação de casal. Essa questão de como lidar com a criação, como lidar com o amadurecimento, precisa ser muito bem colocada no ano de 2026. Fechando os principais signos regentes desse ano, Orúmila nos traz a mensagem dizendo que se a minha cabeça não me vende, não há quem me compre. Em sentido de entender o seu propósito, em sentido de entender as suas próprias vontades e os seus objetivos. Não permita que a mentira venha se instalar dentro da sua própria casa. E a casa não é só física. A casa não é só o material, a casa é o seu próprio corpo. Aqui não pode existir mentira, aqui tem que existir transparência, limite e verdade. Que 2026 seja um ano próspero, com a força de Ogum, com a regência de Oba e com a inteligência e a sabedoria prevista pela palavra de Ifá. E Boroibó e Boxixi, que as guerras esse ano sejam entregues aos pés de Ogum e a luta seja através da inteligência. E Boroibó e Boxixi,